A gente está indo no Mercado Livre gravar um papo super legal com o Maurício, uma referência gigante de marketing e ao mesmo tempo é o nosso cliente de Mercado Livre Experience. Pô, expectativa muito alta, vai ser um papo super legal para todo mundo entender um pouquinho o por detrás de um dos maiores eventos aí do planeta sobre esse tema. Vambora! Fala, Lende. Pô, prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Bem-vindo. Tudo bem? Ao nosso papo. Você é um cara que eu admiro super. Uma construção no território de marketing parecida com a nossa, de ousar, de entregar experiências completamente diferentes. E a gente está aqui para falar do Mercado Livre Experience. É um evento que acontece agora e que entrega um impacto muito grande para o negócio do Mercado Livre e para o mercado de forma geral. É um dos maiores eventos que acontecem no Brasil. Queria te agradecer a oportunidade e que você falasse um pouquinho, assim, o que é o Mercado Livre Experience para você? Legal. O que você traz de aprendizado da sua carreira que você está aplicando dentro do Mercado Livre Experience e como que a gente vai entregar juntos uma experiência completamente diferente em 2025? Legal, Bernardo. Primeiro eu que agradeço o convite de estar aqui. Meu primeiro Mercado Livre Experience, o segundo da TM1. Quando eu cheguei, todo mundo falou o quanto que vocês conseguiram elevar a régua quando vocês chegaram conosco ano passado. Tenho certeza que esse ano a gente vai seguir nessa toada boa aí de sempre o ano seguinte superar o ano anterior. Falando um pouquinho do Mercado Livre Experience, o Mercado Livre, qualquer marketplace, nada mais é do que um grande conector de compradores com vendedores. É um shopping center online. E essa conexão acontece muito online, o que é muito bom, dá escala, faz a gente ter milhões de vendedores, centenas de milhões de compradores, mas ao mesmo tempo é mais frio, a gente não conhece todos os vendedores, a gente não conhece todos os compradores. E o Mercado Livre Experience, para mim, ele tem 3 grandes papéis. O primeiro é humanizar o Mercado Livre para esses vendedores, e também a gente conhecer melhor os nossos vendedores. Quando a gente aproxima mais essa parceria, a gente entende muito mais as dores e os anseios um dos outros e faz com que os negócios sejam impulsionados no final do dia. E é o maior evento do ano, né? A gente vai reunir lá 18 mil pessoas, então é um jeito da gente conhecer 18 mil vendedores e desses 18 mil vendedores nos conhecerem cada vez mais. Acho que um podcast que eu escutei há pouco tempo, você traz um pouquinho mais de profundidade da sua relação com toda a base de vendedores. Acho que no dia a dia essa relação é um pouco mais distante, por a gente ter uma conexão muito mais remota. O que representa reunir um volume maior de vendedores dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo espaço, com uma energia completamente diferente? O quanto isso é importante na construção de vocês? Pô, cara, para mim é essencial, assim. No final do dia, sem o vendedor, o Mercado Livre não existe. Assim como sem o comprador, o Mercado Livre não existe. E a gente precisa, nessa balança, garantir que está tudo equilibrado e que a gente está próximo de todo mundo. Legal. Se a gente quer garantir isso, a gente brinca que a gente precisa querer ser mais do que a maior. A maior a gente sabe que a gente já é, dado público, o mercado sabe. A gente precisa trabalhar todo dia para ser a melhor plataforma de marketplace para todos esses vendedores. E no mundo que a gente vive, de audiência pulverizada, a gente sendo impactado cada vez por mais notícias, nós dois estamos aqui batendo esse papo, recebendo um monte de mensagem no celular. Para vir para cá, você deve ter passado por 15 out of homes no mínimo, no último quarteirão. Se a gente não tem um tempo de qualidade, onde a gente tem 2 dias para se entender, para se conhecer, cara, eu acho que fica tudo muito superficial, sabe? E se você não conhece as pessoas, não tem como você ter certeza que você está sendo a melhor plataforma para essas pessoas. Eu brinco com o meu time que, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que estar falando com o vendedor. Total. Cara, depois dessa uma vez por semana, cara, não custa nada uma vez a cada 2 semestres, né? Um semestre, 2 vezes no ano, a gente, cara, passar 2 dias com os vendedores, ouvindo, etc. Só assim a gente vai ter certeza que, cara, a gente está evoluindo, que as coisas estão indo pro lado certo, sabe? Muito legal. Na TM1 eu tenho uma frase, ela é muito marcada por a gente defender a experiência e o contato humano e ao vivo cada vez mais. A gente brinca, que a gente fala, porque a gente a gente com certeza é designer de memória futura e é nos eventos presenciais que a gente gera essa conexão, influenciador de decisões presentes, onde que nessa relação ao vivo a gente consegue transformar vários tipos de conexões e vários tipos de negócio.
Quando você olha para o Mercado Livre Experience, quando você olha para o ecossistema do Mercado Livre como um todo, você tem um desafio grande que é de colocar tudo isso num único lugar, de atender todas as áreas de negócio, ter o melhor tipo de conteúdo para cada segmento, para cada etapa daquele vendedor dentro da jornada do Mercado Livre. E você tem um ecossistema de entretenimento ali que o cara tem que sair totalmente motivado dentro desse ambiente. Como que você olha para a construção de conectar todos esses pontos e no final a jornada deles ser uma jornada incrível dentro do Mercado Livre Experience? É difícil assim, essa equação, porque eu brinco que o Mercado Livre é quase que a Disneylândia do empreendedorismo. Todo lugar tem alguma oportunidade. O difícil é você escolher o que é o prioritário para que as coisas façam sentido. Então, por exemplo, no Mercado Livre Experience desse ano, a gente falou, cara, o cara que vai no Mercado Livre Experience, qual é o objetivo dele? A gente falou muito sobre o Unique Selling Proposition, né? Então, assim, é uma imersão para o cara que já empreende ou que ele quer empreender no Mercado Livre, entender cada vez melhor o ecossistema do Mercado Livre. Daí a gente falou, pô, beleza, dentro disso, quais são as prioridades? O que esse cara quer mesmo, assim? Aí a gente chegou em a gente tentou separar em 3 blocos. Eu sou um cara que eu acredito muito no arroz com feijão muito bem feito, vale muito, assim. Cara, a gente falou, pô, o cara que vai lá, ele quer aprender a como vender mais ou saber como se ele entrar, como que ele vai vender mais. Legal. Aí a gente criou o primeiro bloco que são, cara, quais são as ferramentas do Mercado Livre para você vender mais? Legal. Aí a gente criou um segundo bloco que é, pô, o cara que vai lá, muitas vezes, é um cara que está começando a empreender agora. Ele tem que aprender sobre gestão de empresa, gerir o negócio dele. Então tem um segundo bloco que é gestão para você vender mais. Aí tem um terceiro bloco que é, no final do dia a gente é uma empresa de logística, tecnologia e logística, né? Delivery. Cara, logística para você vender mais. Então, tudo é para o cara vender mais, e aí ele tem as ferramentas para vender mais, a gestão para vender mais e a logística para vender mais. E aí debaixo desses 3 blocos a gente foi para o segundo problema. Quais são as ferramentas que eu coloco lá que realmente são essenciais? E aí foi que a gente usou a jornada do cara. Eu gosto sempre de trabalhar no funil, né, do marketing ou do e-commerce. Então você vai no ferramentas para vender mais, qual é o primeiro passo? Você tem que existir e ser visto. Então a gente tem um stand lá que são as ferramentas de visibilidade. Como que eu subo minha loja? Como que eu subo um anúncio? Como que eu invisto em publicidade? Como que eu crio clipes, fotos vencedoras para esses anúncios? Isso tudo alimenta o topo do funil. Aí depois disso, a gente tem que falar, cara, como você converte esse topo do funil ali no fim do funil? Aí a gente criou um segundo stand que é ferramentas para conversão. E aí a gente tem, cara, olha seu preço, olha sua reputação, olha como você se posiciona dentro de catálogos, buy box, etc e tal. Então a gente foi pensando na jornada desse cara em todo momento, mesmo dentro desses 3 grandes blocos. E mesmo na jornada do cara, a gente ficou pensando se a gente incluía mais um layer, que era, pô, tem o cara que é entrante e tem o cara que está vendendo há muito tempo. Será que eu deveria segmentar ou não deveria? E aí a gente fez um trade-off, porque no fim, estratégia é sobre escolher o que fazer e o que não fazer. Que a gente falou, cara, vamos simplificar. São 3 blocos e dentro do bloco é topo e fim de funil. O cara que está atendendo lá no stand, ele vai ter que estar treinado para identificar se o cara é um entrante ou se ele é um cara mais maduro, e aí ele dosa na hora o speech dele de acordo com a jornada desse cara. E faz parte de tentar simplificar para ser entendido, né, no final do dia, o que melhora a experiência também no final do dia. Uma base de empreendedores, né? Acho que todos os vendedores que estão lá são empreendedores, são caras que estão buscando a evolução, com certeza, com performance de cada negócio ali dentro. Eu acho que o evento, o momento do ao vivo, da conexão com a marca, é um momento também que vira um tempo de qualidade que você consegue desbravar várias áreas que talvez no seu dia a dia ali você não tem tanta profundidade de desbravar. E principalmente áreas que podem transformar seu negócio com um site no evento, com uma conexão que faz muito sentido. Agora, voltando para o lado de marketing, você é um cara que, pô, construiu muita coisa legal ao longo da sua jornada. Você é um cara que a gente convivendo juntos, você entra muito no design, você entra muito na parte da experiência ali com nível de profundidade, você entra num olhar quase que 360 ali, numa concepção de marketing bem profunda. Me fala um pouquinho de qual foi a sua principal contribuição na jornada do Mercado Livre Experience e o que você entende que faz total diferença para quem viveu no ano passado e quem vai viver
esse ano Legal. o Meli Experience 2025? Cara, quando eu vim pra cá, eu escolhi entrar numa cadeira mais ligada a growth. Eu acredito muito que bons marqueteiros gostam de pessoas, mas bons marqueteiros sabem se diferenciar também de publicitários. E não tem nenhuma crítica, são características. Você tem que entender mais do negócio. Então, quando eu assumo uma cadeira de growth, eu pego um time muito bom do lado comercial, mas que não necessariamente já tinha trabalhado no lado de marketing. Ter humildade para ouvir a parte comercial do time que trabalhava com e-commerce ou marketplaces há anos. Ao mesmo tempo de ter a confiança do time de ouvir uma parte de marketing que eu trazia, fez com que essa conexão ali desse bom, sabe? E aí, o que eu sempre pensei, que eu acho que foi a minha principal contribuição, cara, foi colocar o vendedor no centro de cada uma das decisões. Legal. Porque é muito fácil você tomar as melhores decisões para a empresa. Total. Cara, todo mundo consegue. Ah, é melhor pro Mercado Livre aqui, é melhor pro Mercado Livre aqui, etc e tal. Mas, cara, difícil o que é melhor pro vendedor e como eu encaixo isso para que também se coincida com o que é melhor para a empresa. É aí que mora a sacada. Então, a gente desenhou numa lousa, eu lembro até hoje, assim, cara, quem é que vai no evento, quem a gente quer que vá no evento, cara, é quem realmente está indo nos últimos anos, sim ou não? Beleza, cara, esse perfil, vamos pensar ele antes, durante e depois. Como que eu garanto que a experiência dele vai ser a melhor possível? Uma vez que a gente fez isso, pensou na estratégia que eu falei na pergunta anterior e fez o arroz com feijão, quando eu fiquei tranquilo que o arroz com feijão estava muito bem pensado, eu falei, cara, agora chegou a hora de pôr as pimentas. E aí cara, provocar o time, assim. E o bom ter time bom deixa as coisas mais fáceis. E quando eu falo time bom, não é só o meu time direto do Mercado Livre, é o time da agência também. Eu sempre falei isso pra você. Eu não acredito numa relação contratante-fornecedor, eu acredito numa parceria. Cara, como que a gente cria um time onde todo mundo sabe qual é o objetivo, qual é o sonho, seta a ambição lá na lua e faz as pessoas acreditarem que, cara, se der certo vai ser animal e que todo mundo vai conseguir fazer. E se não der certo, pô, tentamos, tá todo mundo junto, não precisa ter medo de errar. Porque a pessoa que nunca errou é porque ela nunca se arriscou. Então, assim, alguma coisa vai dar errada. E aí, cara, criar um ambiente de segurança psicológica com uma barra muito bem lá em cima e ir provocando, trazendo referência, fazendo o time acreditar. Hoje, eu acordei, e não é só porque eu tô gravando aqui não, hoje eu acordei, tava tomando café da manhã, aí eu abri o computador e fui ver a planilha de venda de ingressos. A maior parte dos ingressos até o ano anterior, a gente distribuía. Sim. Cara, esse ano a gente chegou e falou assim, cara, a gente não vai distribuir. Quando eu falei isso para os principais parceiros, teve gente na sala que riu. Eu guardei. Falei, cara, deixa. Segura. E aí a gente foi lá, pensou uma estratégia, multiplicar por 3 a venda de ingresso. E, cara, a gente vai multiplicar, eu acho que era 1,5 vezes a receita gerada pelo ingresso. Cara, hoje de manhã eu acordei, batemos. Aí eu mandei um print pro time, falei, ó, galera, quando riram da gente... Transformou. Cara, aqui tá a realidade, é só sonhar, trabalhar duro e fazer acontecer, entendeu? Animal, você respondeu um pouquinho disso já, mas complementando um pouco do que você falou, e quando você vai lá pro board de Mercado Livre, etc., o quanto esse evento impacta na relação de negócio mesmo com profundidade, assim, o quanto todo o time, você junto com todo o time, olha para a estratégia do longo prazo dessa iniciativa? A gente tem algumas métricas de curto e algumas métricas de longo prazo, assim. Acho que no curto prazo a gente olha muito geração de leads, conversão de leads, uplift dos usos das nossas ferramentas dentro da plataforma. Então, pô, das 18 mil pessoas, cara, quantos são novos sellers, quantos são antigos? Desses, quantos que continuaram com a gente e converteram em alguma ferramenta ou em algum tipo de assessoramento? E as principais ferramentas que estavam lá, quanto que teve uplift no uso delas? Isso tudo curto prazo. Mas quando você pensa no médio e longo prazo, a gente olha muito alguns atributos-chave que a gente quer se construir para essa base de vendedor. E também para o mercado.
Legal. Porque no final do dia vão centenas de jornalistas, vão diversos governantes de diversas escalas, escala regional, escala nacional, etc e tal. E a gente vai medindo, pô, as pessoas que estiveram lá, como que elas viam o Mercado Livre antes, como que elas viam o Mercado Livre depois. Legal. E aí a gente também tem uma outra base de controle, que é quem foi e quem não foi. O que muda nesses atributos. E, cara, a gente consegue ter todas essas métricas na mão. E, cara, obviamente se paga, porque no fim do dia, quando você pega 18 mil pessoas que quiseram estar lá, são os 18 mil ali que realmente queriam. E eu acredito muito no efeito contágio. Total. Tem um livro que eu li, que eu esqueci o nome dele, que ele fala muito sobre, somente no dia a dia que a gente vive de audiência pulverizada, que a gente falou, cara, um fala pro outro, que fala pro outro, fala pro outro. Total. Então, cara, você tem que começar a criar esse contágio para que as coisas vão cada vez mais ganhando escala, sabe? Maurício, obrigado pelo papo. Eu quero que talvez você feche aqui com, pô, se tiver algum spoiler, se tiver alguma coisa que você possa falar que vai acontecer no Mercado Livre Experience, ou então algo que a gente está preparando de conteúdo que seja realmente transformador ali para a vida de todo mundo que vai viver o evento e com certeza vai falar, pô, valeu a pena eu ter deslocado, valeu a pena ter saído lá do Nordeste, valeu a pena ter saído lá do Sul, para poder viver essa experiência que com certeza ela vai ser muito profunda e transformadora para mim. Boa. Pô, acho que a ânsia por vender ingresso era tão grande que eu pensei spoiler, mas tô pensando aqui. Cara, o que eu acho que eu posso dizer assim, a gente está tratando esse evento com muito carinho. Cada detalhe está sendo pensado. A gente quer... Eu falei ontem com um time que está trabalhando, são mais de 120 pessoas do Mercado Livre que vão estar lá, trabalhando mesmo. Na verdade, são os padrinhos, que quem vai estar do Mercado Livre trabalhando são mais de 1000 pessoas. Eu falei, cara, a gente tem que fazer valer a pena o investimento de tempo e dinheiro que os vendedores estão colocando. Então, assim, cheguem sabendo que cuidamos com muito carinho, que a gente quer fazer valer a pena. E que, cara, a gente quis quebrar umas regras também, alguns dogmas. Todo mundo segue meio que a mesma fórmula. A gente falou, cara, como a gente consegue realmente se diferenciar? E o que é muito legal. O que eu acho que a gente se diferencia a gente traz um conhecimento profundo das ferramentas, tanto de gestão, quanto ferramentas para vender mais, quanto de logística do Mercado Livre, para que o seller saia de lá sabendo como crescer, como que funciona, qual é o beabá. Só que a gente também se provocou esse ano a trazer algumas reflexões sobre empreendedorismo de forma geral, debaixo do nosso conceito, né? O conceito desse ano são conexões que impulsionam negócios. Na brincadeira do conectar vendedores com compradores, conectar o Mercado Livre com os vendedores. Tem um monte de outras pessoas em outros segmentos que poderiam falar sobre como conectar as coisas, como conectar as pessoas para impulsionar os negócios, para inspirar os nossos vendedores. E aí a gente ousou. Então, cara, a gente trouxe Neymar. Mas o Neymar é um jogador de futebol. Cara, o Neymar é uma das maiores marcas do mundo. Como que ele consegue conectar milhões de pessoas com essa marca dele? A gente traz Ronaldo, um dos maiores empresários do mundo. Hoje eu estava lendo de manhã que ele quer criar um clube de tênis no Jockey. A gente traz a Anitta. Cara, a Anitta, talvez da última década, seja a maior marca brasileira vendida internacionalmente. Assim, eu acho que antes da Anitta, eu lembro de Gisele Bündchen, eu lembro de algumas outras, mas que consegue fazer uma gestão de carreira e de empresa gigantesca. Então, não é só sobre falar de música com a Anitta, não é sobre falar de futebol com o Neymar e com o Ronaldo, é sobre falar de empreendedorismo, é sobre inspirar as pessoas a seguirem se conectando e empreendendo para democratizar cada vez mais o comércio na América Latina. Eu citei os três, mas tem Caíto Maia, fundador da Chili Beans, tem um monte de gente que eu vou parar de falar para não esquecer ninguém, mas que a gente quis quebrar um pouquinho o status quo para que a gente não só ensinasse, mas para que a gente também inspirasse. E ao mesmo tempo tem o outro lado do empreendedor, que é o acesso a uma consultoria tributária, que é o acesso a camada mais básica, que é onde o brasileiro tem mais dificuldade de explorar. Isso para mim que forma com que o conjunto faça muito sentido para quem vai estar presente, certo? É isso, e assim, você lembrou de um ponto bom, tributação.
novamente, arroz com feijão bem feito. Pô, de vez em quando a gente tá pensando, a gente tem as palavras da moda, né? O ano retrasado era NFT, agora é inteligência artificial. Cara, eu acho que inteligência artificial já é presente, vai mudar o negócio. Mas assim, pra não cair, de vez em quando a gente fica nessas da moda e esquece, você sabe fazer uma precificação? Total. Você entende a sua classificação tributária? E a gente vai ter um stand lá com um time de tributário do Mercado Livre, falando sobre como tributar hoje, e ensinando como que vai ser a nova regra depois da reforma tributária. Porque, cara, de vez em quando... Isso muda o negócio do cara. Muda, cara. Assim, isso é importante, ninguém fala porque não é sexy. Eu brinco que não dá pra postar no LinkedIn. Não dá. Mas, cara, muda negócio, entendeu? Fechou, mano. Obrigado. Valeu demais pelo papo. Bora para um dos eventos mais incríveis que com certeza acontecem em São Paulo e no Brasil. E eu tenho certeza que vai impactar de verdade o negócio do Mercado Livre, a vida dos vendedores e com certeza a construção da TM1, um olhar de parceria gigantesco. Obrigadão. Obrigadão. Valeu demais. Tamo junto.